Amor Possessivo, livro de Lucy Monroe, parte 7. Capítulo 12. Foi você que preparou isto, Ramona? Perguntou Natália para a noiva de Maxwell. Rome sacudiu a cabeça. Receio que não. A mãe o fitou com um sorriso. Você cozinhou, Misha? Não, mamãe. Nós encomendamos a comida. Ah, sim. Ela franziu a testa. Ramona não cozinha? Ela está ocupada demais salvando o mundo, disse Madison com uma risada. A mãe voltou a atenção para a esposa de Victor. É mesmo? Pensei que sobraria algo para o seu lar. Mama! Falou Max em um tom que sabia que lhe chamaria a atenção. Não estou me casando com Rome por conta dos seus talentos na cozinha. Há um motivo para eu ter uma governanta e para ter alguns serviços de buffet de prontidão. Ah, sim, é claro. É uma pena que a senhora K não virá com a Rome. A mulher é uma deusa doméstica, mas ela consegue ser mais leal a Harry do que a Rome, comentou Madison com um sorriso. Ela é gamada nele, mas ele nunca notou. Dá para imaginar o meu pai e a senhora K? A risada de Rome foi um som bem-vindo. Ela ficara um tanto quanto vulnerável na companhia da mãe dele. Max não sabia por que Natália estava agindo daquela maneira, mas estava começando a duvidar se fora uma boa ideia pedir que ela ajudasse a planejar o casamento. Acredita que seu pai não deveria pensar na criada doméstica de maneira romântica? Perguntou a mãe com certa acidez no tom de voz. Max conteve-se para não revirar os olhos. Na maioria das circunstâncias, não seria considerado de bom tom. Rome retrucou tranquilamente. Investidas românticas sobre empregados não é um comportamento aceitável, e meu pai é honrado demais para fazer isso. É mesmo? Natália não pareceu muito convencida. Maxwell começou a pensar quando seria uma boa hora para se oferecer para levá-la em casa. É sim, respondeu Rome com exagerada paciência. Mas nesse caso, estou certa de que a senhora K acharia o interesse dele bem-vindo. A mãe de Maxwell fungou. De certo, ela teria prazer em cuidar da casa dele como esposa em vez de governanta. Em vez de parecer ofendida, Rome a fitou com uma expressão pensativa. Sabe, Natália, acho que você tem razão. Ela poderia ajudá-lo a tomar jeito. Está pensando em bancar a casamenteira? Madison brincou. Mas estou certa de que seu pai sairá mais forte desse tratamento, não é, Vic? Victor assentiu. Alcoolismo é uma característica genética, salientou Natália de forma sugestiva e com total falta de tato. Rome estremeceu. Max levantou-se sem pensar. Mãe, vou chamar o carro para você. Por favor, vá pegar suas coisas. Como, Mishka? O que quer dizer? Ainda nem terminei de jantar? Ah, terminou sim. Eu estava apenas mostrando que pode não ter escolhido os melhores genes para passar para os seus futuros filhos. Falou ela como se isso tornasse aceitável suas palavras impensadas. Max não se recordava de já ter lançado um olhar igual ao que estava lançando para a mãe. Rome é a mulher com que vou me casar. É a única mulher com que já considerei ter filhos e a única com quem jamais considerarei. Ei, eu não disse que... Sei exatamente o que disse. Todo mundo aqui sabe, mãe. Se espera ser convidada a retornar, é melhor se desculpar com Rome antes de ir. Mas, filho... O que Mishka significa? Perguntou Rome, sem mais nem menos. Pequeno urso, embora não haja nada de pequeno no meu filho, respondeu a mãe, parecendo tão confusa quanto Maxwell se sentia. É um apelido de infância. O sorriso de Rome foi doce demais, dadas as circunstâncias. Eu gosto. Maxwell olhou de uma mulher para outra. A mãe estava fitando Rome com inesperado respeito. O que diabos acontecera? Lamento muito se te ofendi. A mãe disse para Rome com o primeiro sinal de sincera afetuosidade da noite. Ofendeu, sim, mas não pude deixar de considerar a fonte.
Maxwell e a mãe levaram alguns segundos para entender as palavras de Romy. Touché! Ele é meu bebê, mesmo sendo um magnata dos negócios. Acho o César corporativo mais apropriado, não concorda? Ah, ele pode ser imperioso. Estou certa de que isso não veio de nenhum estranho. O sorriso de Romy tirou um pouquinho do impacto da alfinetada, mas não muito. Acho que temos mais uma falha a levar em conta nos nossos genes. Para a surpresa geral, a mãe dele riu. Romy o puxou pelo pulso. Sente, Sr. César. Sua mãe vai se comportar e temos planos de casamento a fazer. A sua noiva é uma mulher desconcertante, falou Natália. Gosto dela. Eu também, mãe. Gosto muito. Mais do que isso, eu diria, falou Victor com uma expressão de presunçosa superioridade. Surpreendentemente, a mãe de Max não começou com um dos seus típicos discursos contra o amor. Estava ocupada combinando com Madison e Romy onde poderiam ir ver vestidos de casamento. Não vai usar o vestido da sua mãe? Victor fez a pergunta que Maxwell quisera fazer. O vestido de Mad é uma herança de família, explicou Romy. O da minha mãe é uma típica monstruosidade dos anos 80. Mangas fofas e várias camadas de renda de poliéster. Ah, falou Max como se tivesse sido ele a fazer a pergunta. Onde será a recepção? Perguntou Natália. Nós a oferecemos, como é prerrogativa da família da noiva. É parente dos Grayson? Indagou Natália. Ela é minha irmã por escolha, respondeu Maddie sem hesitação. Romy assentiu. Nós nos escolhemos antes de saber que as pessoas não escolhiam as famílias. Ah, escolhem quando querem, opinou Madison. Eu teria escolhido a minha família, falou Natália com mais sentimento do que de costume. A minha me amargou para qualquer tipo de relação familiar que não fosse mãe e filho. Sente falta dela? Perguntou Romy. Eu sinto. O olhar da mãe ficou distante. Só me dei conta de que nenhum dos dois lados estava completamente errado, nem completamente certo, quando Máxica já era um menino na escola. E eu me mostrei orgulhosa demais para ligar para eles avisando onde estava. Quer dizer que não sabem? Insistiu Romy. A mãe sacudiu a cabeça. Jamais saberei se minha mãe teria me perdoado e aceitado a mulher que me tornei. De qualquer modo, ela teria se orgulhado muito de Máxica. Estou certo de que toda a sua família admiraria o homem que o pequeno Max se tornou. A provocação de Victor no tocante ao outro apelido de Maxwell não negou as suas palavras. E Maxwell sentiu-se estranhamente comovido com a aprovação do amigo. Como a sua família admira, não é? Afirmou Natália, pousando a mão sobre a de Victor. E pensar que vocês dois já foram pequeninos juntos. É difícil imaginar esses dois pequenos. Apesar de sempre ter tido a voz digna de um urso, o meu Máxica foi um bebê pequeno. O pai deve ter sido um gigante, comentou Romy, sorrindo para a mama pequenina dele. Ah, ele era, e ele ficaria orgulhoso do nosso filho. Você nunca me disse isso, falou Maxwell sem pensar. A mãe estendeu a mão, pousando-a sobre a dele. Nunca vi por que falar de um homem que você jamais poderia conhecer, querido. Ah, estou certa de que ele ficaria orgulhoso, disse Madison. Foi a vez de Romy oferecer consolo com uma mão pousada sobre a coxa dele. De qualquer modo, acho que você ficou com o melhor dos genes. Ele sorriu para ela. Que bom que pense assim. Ah, ele ficou sim. Meu Máxica é um filho capaz de deixar qualquer mãe orgulhosa. Ele sempre foi um bom padrão de medida do meu próprio sucesso, disse Victor. Digo mesmo, retrucou Maxwell. Contudo, basta de admissões por hora. Quer oferecer a recepção? Perguntou para Madison.
e seguiram discutindo os planos para o casamento pela noite afora. Maxwell não pôde negar que achou a cena doméstica inesperadamente agradável. Rome não conseguiu acreditar em como o tempo voou até o casamento dela. Ela, Maddie e Natalia Black saíram à procura do vestido. Reuniram-se com cerimonialistas e provaram mais bolos do que Rome jamais imaginou haver sabores. Max normalmente estava ocupado demais com o trabalho para se envolver no dia a dia do planejamento do casamento. Contudo, tinha opiniões surpreendentemente fortes no que dizia respeito se ela deveria usar véu ou não, ou se haveria um pajem para carregar as alianças. Sim, para o véu e para o pajem, e também deveria haver uma daminha trazendo flores. Os filhos do primo de Rome poderiam se encarregar de tais funções. Rome estava muito contente que os avós e todos os tios e primos poderiam comparecer ao casamento, mas também estava apreensiva ante a noção de prometer amor e fidelidade para um homem que não estava assumindo o mesmo compromisso para a vida toda. Agarrava-se à lembrança daquela única noite em que Max dissera não haver prazo de validade. O pai dela estava melhorando. Haviam conversado novamente por telefone e ele lembrou tanto o pai da sua infância que Rome chorou por 1 hora após desligar. A vida sexual deles era bem excitante, apesar de Rome ainda não ter experimentado aqueles lenços de seda azul. No fundo, tinha essa ideia de que os usaria quando Max dissesse que a amava. Apenas tinha receio de que isso pudesse não acontecer nunca. Ela perguntara para Max sobre as ações da AIH só reverterem para o pai dela se a Grayson Enterprises estivesse sendo ameaçada pela empresa do pai de Maddie. Querida, Jeremy Archer já dera início ao processo de compra. Teria sido necessário algum esforço da minha parte, mas a coisa toda poderia ter sido manipulada de forma a parecer que era ele a ameaçar a Grayson Enterprises. Você é tão maquiavélico que chega a ser assustador, falou ela sem saber ao certo se deveria se sentir impressionada ou horrorizada. É um dom que eu tenho. E que dom! A Grayson Enterprises já está melhorando. Com você no timão eu não tenho dúvida. Não estou exatamente no timão. Como acordei com o seu pai, mantive a diretoria. Mas deu para eles direção e limites, não foi? Naturalmente. Ela inclinou-se para beijá-lo. De repente me deu vontade de fazer amor com um César. Conhece alguém que se encaixe nessa descrição? Ele conhecia e as horas seguintes os deixaram saciados e exaustos. O dia do casamento de Ramona e Maxwell amanheceu ensolarado. Ela passara a noite anterior na casa do pai com Madison. Victor ligou para Max a fim de se queixar. Não sei por que tenho de passar a noite antes do seu casamento sozinho, porque nós sempre daremos àquelas duas tudo o que elas quiserem. O que não significava que Max amava Rome, apenas admitia como a felicidade dela era importante para ele. Victor não se deu ao trabalho de salientar a verdade. Tenho que admitir, estou surpreso que esteja se casando, Maxwell. Os negócios sempre foram a sua amante. Eu posso dizer o mesmo a seu respeito. É verdade. Bem, por mais estranho que seja admitir, há coisas mais importantes que os negócios. Eu sempre soube disso. Reconhecimento, respeito, eram coisas tão importantes quanto o sucesso nos negócios. Acho que estamos falando de coisas diferentes. Você é feliz com a Madison, afirmara Maxwell. Sim, mais feliz do que jamais pensei ser possível. A declaração deu a Maxwell coragem para fazer sua própria confissão. Rome me completa e se encaixa perfeitamente na minha vida. É bom saber. Então, já escolheu um padrinho? Maxwell nem sequer pensara nisso. Não, eu preciso de um. Victor fez um comentário sobre a falta de noção do amigo. Será que você não quebra esse galho para mim?
E para quem mais Maxwell iria pedir? Victor era seu único amigo. De resto, tinha apenas contatos de negócios e colegas de trabalho. Seria uma honra. Maxwell respirou aliviado. Obrigado. Rome teria ficado triste se o encontrasse sozinho no altar. Teria ficado com pena de você. Ora, ninguém precisa sentir pena de mim. E eu não sei, mas as mulheres enxergam a coisa de maneira diferente. Maxwell riu. Mal se casou e já se considera um perito no assunto, hein? Foi minha avó quem me contou. Por que mamã não se deu conta disso? Não sei. Acho que ela ainda está se acostumando com a ideia de que o Maxica dela tem outra mulher no topo da sua lista de prioridades. Ela é pragmática demais para esse tipo de sentimento. No fundo, você não acredita nisso, acredita? E Maxwell tocou-se de que o outro homem provavelmente tinha razão. Ela queria que Rome ficasse triste? Ofereça a Natália o benefício da dúvida, ok? Ela por acaso já esteve em um casamento? Não desde que emigramos. Então pronto, ela não sabia. E não é de conhecimento geral? Ora, você não sabia. Se não agregava aos negócios, Maxwell não estava interessado em saber. Então, obrigado por me contar. Não tem de quê. Apenas fiquei feliz por não ter de lidar com o sogro infernal. Ora, pensei que você e Archer fossem amigos. E éramos, até ele ameaçar internar a filha. Jeremy me pediu desculpas, mas tem horas em que sinto a vontade de atirá-lo pela janela do meu escritório. Max riu. Bem, o pai de Rome, pelo menos, não é um mercenário. Não. Madison me disse que ele é um grande pai. Ela e Rome consideram assim. A princípio, Maxwell considerara o homem fraco. Aprendera que era necessário muita força para se oferecer de maneira tão absoluta. Sabe, considerando como a Madison e a Rome são chegadas, provavelmente passaremos a maior parte dos feriados juntos. Victor ainda estava rindo quando desligou, mas Maxwell não estava tão certo de que fosse uma coisa tão ruim. Ter um amigo, em vez de um rival amigável, poderia até valer a pena. Estava se lembrando da conversa enquanto aguardava Rome no altar. Uma canção de amor popular dos anos 70 começou a tocar, e Rome adentrou a igreja acompanhada do pai, que parecia estar bem melhor. Rome estava tão linda que Maxwell sentiu o coração se apertar, e não foi uma experiência nova. Contudo, ainda não sabia como lidar com isso. Ela usava um vestido cor de marfim que ia direto até o chão. Como ele pedira, usava um véu que estava preso a uma tiara no estilo da década de 1920. Nas mãos, Rome trazia um buquê de margaridas brancas presas com fitas azuis e cor de chumbo. Foi só ao ver as duas fitas juntas que ele se deu conta de que eram da cor dos olhos deles. Os olhos de Rome estavam reluzindo com o amor que ela declarava pelo menos uma vez por dia. A sua favorita era quando ela o chamava de meu amor enquanto faziam sexo. Rome também parecia nervosa e feliz, e tão completamente focada nele que Max chegou a fazer a menção de adiantar-se para recebê-la em vez de ficar aguardando-a vir até ele. Ele só ficou no lugar porque Victor o segurou pelo braço. Não se preocupe que ela está chegando, Maxica. Nem mesmo o apelido foi o suficiente para fazê-lo desviar o olhar da noiva. O sorriso de Rome ao alcançá-lo foi ofuscante. Ela inclinou-se para a frente e sussurrou. Um pouco ansioso demais, Maxica? Diabos, a mãe pagaria por isso. Agora só sabia que o apelido jamais o deixaria. Muito ansioso para torná-la minha. Retrucou ele, procurando sussurrar. A cerimônia de casamento mal se registrou nos pensamentos dele, com a exceção dos votos. Ele absorveu cada palavra de Rome, registrando-as na sua alma. Ela pareceu fazer o mesmo, e quando ele encerrou seus votos com as palavras sem data de expiração, Rome começou a chorar. Graças a Deus ele pôde beijá-la em seguida. Detestava ver mulheres chorando.
mesmo que de felicidade. Na recepção do casamento, Rome dançou nos braços de Maxwell. O salão de festas em Parin Hall estava todo decorado com linho branco, os metais dourados lustrados até reluzirem e o piso de mármore impecável. O pai de Rome parecia mais tranquilo e feliz do que ela se lembrava de já tê-lo visto em muito tempo. Ele até trouxera a senhora K para a recepção. A governanta era convidada de Rome, é claro, mas o pai, por iniciativa própria, se oferecera para ser o seu acompanhante. Rome estava orgulhosa do pai. Jeremy Archer também estava lá, embora parecesse estar mantendo distância de quase todo mundo que era importante na sua vida. Rome sentiu pena dele e pediu para o pai ser bonzinho. Havia anos que eram amigos. Jeremy Archer não era perfeito, muito menos bonzinho, mas era um ser humano, e o estremecimento com a filha claramente o estava magoando. Você tem o coração mole demais, disse Maxwell. Rome sorriu para ele, nem um pouco preocupada. Acha mesmo? Acha que ele merece sua consideração? E algum de nós merece a segunda chance que recebe? O sorriso de Max praticamente a fez derreter. Talvez não, Lubimaya. O que significa isso? Um dia eu conto. Mas não hoje? Ele sacudiu a cabeça, seu olhar sombrio, reluzindo por um instante com uma vulnerabilidade contra a qual ela não tinha defesa. Rome inclinou a cabeça para ele e ficou aguardando. O beijo veio menos de 1 segundo depois. Mais tarde, sussurrou ela ao afastar a boca. Ele a beijou uma segunda vez e, de encontro aos seus lábios, prometeu. Mais tarde. Passaram a noite acampando, dormindo em uma barraca em uma das estâncias que haviam feito nascer pelo país. As acomodações teriam deixado qualquer pachá orgulhoso. Pela manhã, acordaram às 5 horas, pois aparentemente teriam de ir embora às 6h30, embora Rome não fizesse ideia de para onde iriam. Quer dizer que passamos nossa noite de núpcias em uma barraca por quê? Perguntou com um bocejo. Não que não tivesse sido fantástico. Ele sorriu enigmaticamente. Estamos praticando para as próximas 2 semanas. Praticando o quê? Mas Max se recusou a responder. Passaram a viagem no jatinho particular conversando, fazendo amor e dormindo agarradinhos. O primeiro vislumbre que Rome teve foi quando a porta do avião foi aberta para revelar a pista de pouso particular no Haiti. Juntaram-se a um grupo de uma instituição de caridade internacional e passaram as 2 semanas seguintes construindo casas para os menos afortunados. Ao observá-lo despejando concreto em um jeans de marca com uma camiseta Calvin Klein e a cabeça protegida apenas por um boné dos Giants de São Francisco, Rome se deu conta de que, mesmo ele jamais havendo dito palavras de amor, ela estava começando a suspeitar que Lubimaya significava algo nesse sentido. Seu coração estava a salvo com aquele homem, e sempre estaria. Que outro homem na posição dele ofereceria à noiva uma lua de mel que exigisse que ele suasse, se sujasse e se cansasse todos os dias? Também foi legal ver Max interagindo com os outros membros do grupo. Ele inegavelmente era o líder em qualquer situação, mas aceitava orientações quando não sabia como fazer alguma coisa e não sabia construir uma casa. Amava aquele homem, e mesmo que ele jamais retribuísse os sentimentos, sabia que ele jamais a deixaria. Não após construir casas para famílias necessitadas para comemorar o casamento deles. Analiticamente, Max observou a casa simples de 3 cômodos. 2 pequenos quartos de dormir, uma sala de estar um pouco maior e um minúsculo banheiro que abrigaria uma família de 3 gerações e 6 pessoas. Uma família que estava muito agradecida.
Vinham compartilhando um espaço ainda menor com outra família de 5. Tinham de repensar um pouco quanto ao lucro da BIT. Ele estava doando para a caridade. Contudo, não tinha de repensar a decisão de ter se casado com o Romy. Qualquer mulher que quisesse algo tão valoroso para sua lua de mel era a mulher certa, para sempre. E isso nem sequer o assustava. Jamais dissera as palavras, mas que outras poderiam descrever o modo como ele se sentia a respeito dela, o modo como se sentia feliz só de estar ao seu lado, o modo como até a própria mãe vinha em segundo lugar quando se tratava em proteger Romy. Ele a chamara de Lyubimaya e estava quase pronto a dizer o que isso significava. Capítulo 13. O quarto de dormir estava envolto pela luz do final de tarde, e Romy estava deitada na cama que compartilhava com Maxwell. Nua, aguardava o marido. Repousando na cama ao seu lado estavam 2 lenços de seda. Na lua de mel, ela decidira ser chegada a hora de mostrar para o marido que confiava completamente nele. Nossa, mas que bela visão para a qual voltar para casa! Falou Max da porta do quarto, com os olhos fixos nela. Que bom que pense assim. Ele deteve seu avanço ao dar-se conta do que ela trazia na mão. Os olhos cor de chumbo passaram longos instantes fixos na seda azul antes de voltarem-se para o rosto dela. Tem certeza? Absoluta. Mas ainda sou o mesmo sujeito, o que te chantageou para se casar comigo. E que tentou me chantagear a casar-se com você. Sabe por que eu me casei com você, Max? E não foi por causa das ameaças vazias. Não eram vazias. Tem certeza disso? Não sou como seu pai, Romy. Ah, eu sei. Mas pela primeira vez achou que talvez Maxwell quisesse ser como Harry Grayson. E ainda assim você me ama. E confio em você. Ele assentiu na direção dos lenços. Completamente. É o que dizem os lenços. É o que eles dizem. Fizeram amor como jamais haviam feito antes, mas não porque ele a levou repetidamente ao apogeu do prazer, antes de permitir que completasse a sua jornada. E apesar de Romy descobrir que adorava se ver à mercê dele, também não foi isso. Foi a ternura que lhe tocou a alma, o modo como ele tratou aquilo como um presente tão importante quanto a virgindade dela, quanto Romy ter aceitado se casar com ele. Coisas que só se mostraram preciosas para seu César corporativo. Romy adentrou seu lar de infância e procurou escutar vozes. Max pedira para ela encontrar-se com ele ali, e Romy presumira que fossem jantar com o pai dela. Havia 1 mês que ela e Max tinham retornado da lua de mel. A escola estava começando a tomar forma, e Maddie adorara saber da vultuosa doação anual que a BIT faria. Ao adentrar a sala de estar, surpreendeu-se com a falta de mobília. Ainda havia algumas peças, mas o sofá e as poltronas de couro favoritas do pai não estavam mais lá. Estaria ele redecorando a casa? Após vasculhar e encontrar semelhante situação em vários cômodos, inclusive o gabinete do pai completamente vazio, Romy ainda não conseguira encontrar a Sra. K ou o pai. 1 semana antes, ele deixara a clínica e voltara ao trabalho com uma paixão que havia muito ela não via. Romy? Onde você está, Lyubimaya? Gritou Max do pé da escada. O que está acontecendo, Max? Meu pai está redecorando a casa? Max estendeu a mão para ela. Não exatamente, Lyubimaya. Desça aqui para que eu possa lhe contar. Está com uma daquelas expressões no rosto. Que expressão? Ah, ele sabia. Como se estivesse prestes a fazer amor comigo. Mas como você é astuta. Não na casa do meu pai. Ela riu. Não é mais a casa dele.
disse Max com um sorriso enigmático. O quê? O pai vender a casa? E de quem é? É nossa. Está falando sério? E algum dia eu menti para você? Não, nunca. Nenhuma só vez. Amava tanto aquele homem. Ele sorriu para ela. E agora, vai descer até aqui ou vou ter de subir atrás de você? É melhor você subir. Aqui em cima tem mais móveis, especialmente no antigo quarto dela. Ele galgou 2 degraus de cada vez e beijou-o quando chegou a ela. Quer dizer que comprou o meu lar de infância? Perguntou Romy quando interromperam o beijo. Maxwell assentiu. Seu pai estava precisando mudar de ares. É? Quer dizer que esta é uma boa casa para se criar filhos. Eu sempre achei que sim. Há algo em que você não seja perfeito, Max? Quanto tempo levei para admitir que amo você? Você me ama? Ela achava. Tinha esperanças de que sim, mas não tinha como ter certeza. Amo. Do fundo da minha alma eu amo. E com o coração que eu pensei estar adormecido. Você fala coisas tão bregas, mas eu sou sincero. E isso torna essas coisas poéticas. Deveria ter me dado conta de que te amava quando estava planejando a sua derrocada, e isso incluía torná-la minha esposa. Você sempre vê tudo como um negócio a ser fechado. Estava com medo dos sentimentos que despertava em mim. Sendo assim, me escondi por trás da tentativa de chantagem. Nem acredito que você aceitou. E como eu poderia recusar? Eu te amava, Max. Eu te amo muito. Bem, está casada com um homem que talvez não seja tão inteligente quanto sempre se achou. E por que me diz isso? Eu queria um casamento na igreja. Aquele contrato pré-nupcial foi mais uma forma de prendê-la do que uma maneira de eu escapar do casamento quando estivesse pronto para seguir em frente. Como se isso fosse possível. Eu notei. E quanto ao casamento na igreja? Ela assentiu presunçosamente. Definitivamente foi um sinal. Você sabia? Comecei a desconfiar no Haiti, mas não podia ter certeza, não sem as palavras. Porque eu lhe construí uma casa para dar para os outros? Exatamente. Você é um homem incrível, Maxwell Black. Meu homem, meu super-herói. Talvez o seu César. Césares amavam apaixonadamente e para sempre. Sabe disso? Sim, alguns. Nesse caso, você é meu César. Você é minha esposa, o amor da minha vida. Sem prazo de expiração, certo? Sem prazo de expiração. O beijo que selou os votos foi repleto de amor e deflagrou a paixão que sentiam exatamente como foi a vida deles juntos. Epílogo. Maxwell segurou apertado na mão de Romy ao seguir a mãe até o restaurante do hotel. Lá dentro, aguardando-os, estava um grupo da família. Victor também estava lá. Romy e Madison haviam organizado aquela reunião para os maridos encontrarem as famílias russas. 2 homens criados em um novo país, com uma vida diferente ali, tentando conhecer e se reconectar com uma herança que jamais haviam deixado completamente para trás. Havia meses que a mãe dele tinha falado com a família. Tudo obra de Romy. Eram carne e unha agora, o que era uma boa coisa. Ele amava a mãe, mas simplesmente adorava a esposa. O pai dela também os acompanhou para dar apoio moral. Harry Grayson permanecera sóbrio e começara a namorar a governanta 2 meses após deixar a clínica de reabilitação. Estavam noivos e se casariam no outono. A família dele ainda não falava com ele, apesar de ter tentado contato com Romy. Ela mesma se mostrara um tanto implacável ao recusar-se a ter qualquer coisa com os ricos e poderosos Grayson por conta do modo como trataram o pai dela. Maxwell olhou para onde Victor estava constrangidamente abraçando um primo distante e sorriu.
Nenhum dos dois parecia querer mais dar demonstrações físicas de carinho com qualquer um que não fosse suas respectivas esposas. Mas isso também mudaria em breve, pois Romy e Madison estavam fazendo mais uma coisa juntas, carregando os primeiros filhos. O futuro estendia-se diante de Max em uma estrada sinuosa que reluzia com promessas, pavimentada com emoções que poderiam trazer sofrimento, mas a felicidade fazia valer a pena. Fazia valer muito a pena. Lyubi Maia é meu amor, minha amada. Final.